bom dia, família Soma. Tudo bem, meus irmãos? Coisa boa estarmos aqui para cultuar Jesus, estarmos na presença do Senhor, desse bebezinho, né? Esse Deus que se fez carne, se tornou um bebê para que a gente tivesse salvação. E hoje nós estamos aqui para lembrar disso, celebrar isso e cultuá-lo porque Ele merece. Afinal de contas, não há obra no mundo tão grande quanto a obra de Jesus. Amém? Eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar com vocês cultuando Jesus, uma honra, e não só os visitantes, todos. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu amo a família Soma e estar com vocês todo domingo de manhã no decorrer do ano tem sido bom demais. E por que eu estou falando isso? Por duas razões. Primeiro, porque hoje é o dia da Bíblia. Todo domingo, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então, é bom estar reunidos para abrirmos esse livro, falarmos sobre esse livro, explicar esse livro. Eu amo explicar esse livro. Eu acho que de tudo que eu já fiz na minha vida, o que eu mais gosto é isso aqui. Em segundo lugar é bater nas pessoas, mas isso não vem ao caso agora, né? Deus me transformou, mas eu amo explicar esse livro aqui, é bom demais. E também a segunda razão é porque, não sei se vocês lembram, mas hoje é o último domingo que nós temos culto aqui. Vocês estão lembrados disso? Lembra? A Gabi lembra? Hoje é o último domingo. Ou seja, domingo que vem, 21, nós não teremos culto. Por quê? Porque teremos no dia 25 à noite. Ok? Não esqueçam, eu não vou vir abrir igreja para ninguém domingo que vem. Tá? Não contem com isso. Pastor, tu aqui não vai ter culto, eu não vou nem atender. Sabe soneca? Tu tá despertando ali, tu vai 5 minutos mais, vai ser assim. Eu vou ver tu ligando para mim, eu vou ignorar a tua chamada, assim, com um sorrisinho no coração ainda. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de desprezar esse irmão. Não teremos culto semana que vem, no domingo, porque teremos no dia 25, Natal, às 18 horas, tá bom? Próximo domingo, depois, dia 28, se eu não estou enganado, 28, né? 28, também não teremos, por quê? Porque teremos culto da virada aqui. Dia 31 estaremos aqui às 10 da noite e vamos passar a virada aqui. Vamos passar a virada cultuando Jesus. Vamos entrar em 2026 cultuando o Senhor, adorando o nome dEle, orando a Ele. Amém? Coisa boa isso. Gente, nós estamos numa série de Natal e uma coisa muito comum nessa época... Não, eu não vou afirmar, eu quero perguntar. O que é mais comum nessa época? O que tu percebe? Quando chega a época de Natal, o que muda? Na tua casa, na cidade, na sala? O que muda? O que muda? O que vocês percebem? Oi? Decoração, mais iluminação, né? Então percebe que tem mais lâmpadas? É uma época que a pessoa ama lâmpada, ela sente prazer, né? Quem ama lâmpada tem um prazer semi-orgásmico, assim, né? Que bota lâmpada por tudo que é lugar. E essa época é marcada por isso. A época do Natal ela é marcada por um surgimento de luzes por tudo que é lugar. É uma coisa muito comum isso. E as luzes do Natal, elas não são somente decorativas. A luz no Natal, ela não é apenas um item decorativo. Por isso que é importante tu decorar tua casa com lâmpadas, luzes de Natal. Porque não é algo somente decorativo, é algo simbólico. Nós temos expressado alguma coisa com isso. Nós geralmente expressamos, nós testemunhamos de algo ao fazer isso. As luzes de Natal, elas apontam para algo. E eu quero que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, para isso, abre tua Bíblia no Evangelho de Lucas. E para quem se perturbou semana passada, porque nós não lemos esse texto, calma que agora nós vamos ler Lucas 2. Relato do Natal, ou pelo menos parte dele. Lucas 2. Versículos 8 ao 11. Evangelho de Lucas, barbada de achar. Capítulo 2, mais fácil ainda, tá? Versículos 8 a 11. Acharam? Amém? Vamos lá. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam.
e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bendita a palavra de Deus. A gente percebe que, desde o anúncio do nascimento de Jesus, houve uma iluminação. A glória de Deus brilhou, raiou sobre os pastores. O que é isso? O anúncio do nascimento de Jesus, ele já é tomado de uma glorificação a Deus. Quando Jesus vem a este mundo, ele vem salvar pecadores, sim, mas além disso, e principalmente, ele vem para glorificar o Pai. A principal razão da vinda de Jesus ao salvar pecadores é para que o Pai seja glorificado, é para que Deus seja glorificado. E essa glória de Deus, ela se manifesta brilhando, iluminando o ambiente onde os pastores estavam. Ou seja, lá naquele campo, numa determinada noite, naquela região, a noite virou dia, porque a glória de Deus brilhou sobre os pastores. Percebe? O Natal, ele faz sentido que haja mais iluminação, que haja mais luz. Então é importante que tu decore tua casa, é importante que tu fale sobre isso aos teus filhos, é importante que tu ensine a eles a realidade sobre o Papai Noel. Papai Noel existiu, você sabia disso? Papai Noel existiu, na verdade ele existe. O nosso irmão querido São Nicolau, ele existe. Então fale sobre isso aos filhos, ensine o Enzo, a Valentina, de que nós temos um irmão, e o Papai Noel que nós conhecemos hoje, ele representa essa figura de um irmão muito generoso que viveu. O Natal precisa ser ensinado aos filhos, e nós percebemos nisso, na decoração de Natal, na iluminação de Natal, 3 símbolos que nós encontramos ali. E eu quero que tu veja comigo, ou entenda, presta atenção nisso aqui. 3 símbolos que nós encontramos nas luzes de Natal. Em primeiro lugar, o que nós percebemos quando vemos a iluminação de Natal? Que o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. A Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno. A situação do mundo hoje, ela é terrível, ela é tenebrosa, ela é trevas. O mundo jaz no maligno. Sabe essa notícia que tu recebeu essa semana de um suposto juiz na nossa nação, que tem cada vez se achado mais um semideus, e tu percebe que a injustiça predomina na nossa nação? Sabe aquilo que tu vê, a pobreza tomando conta? Sabe quando tu vê a corrupção, não só no alto escalão, mas tu vê na sociedade? Nós tivemos agora, poucas semanas atrás, um caminhão que tombou em Porto Alegre, pegou fogo, o motorista morreu preso no caminhão, queimado, e o povo saqueando a carga do caminhão, deixando o homem morrer queimado dentro do caminhão. Sabe isso que tu vê? O que mostra isso para ti? O mundo está em trevas. O mundo está tomado pela maldade, pelas trevas. O mundo está, todo ele, numa situação de escuridão, de trevas. A questão principal para tu entender, em uma forma de ilustração, é: o que tu faz quando tu entra num cômodo? A primeira coisa, o que tu faz? Não é acender a luz? É ou não é? Tu vai entrar no teu quarto, a primeira coisa que tu faz é acender a luz, senão tu vai descobrir para que serve o dedo minguinho, né? Todos já sabem para que serve, né? Que é bater no criado mudo, correto? Se tu não quer descobrir, acende a luz. A verdade é que para todo ambiente de escuridão é necessário que haja luz. É necessário que haja claridade, iluminação. Nós estamos num mundo em que nós precisamos acender a luz, porque ele está em trevas. O Natal possui essas verdades espirituais. E a primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira verdade com relação a isso é: o mundo é um lugar escuro. O mundo é um lugar escuro. Nós vivemos num mundo tomado pela maldade. Nós não enxergamos nada se não for pela luz de Jesus. E talvez tu vai perguntar: pastor, eu enxergo, eu estou vendo? Não, tu não entendeu. O mundo está tomado por uma cegueira.
O mundo está cego, o entendimento, o raciocínio, a sabedoria do mundo, tudo hoje no mundo é tomado pelo pecado. O pecado traz escuridão, trevas. O pecado traz isso para o mundo. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, verso 16, diz assim: o povo que vivia em trevas, presta atenção, o povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O mundo está tomado por trevas. A primeira verdade, a primeira coisa que nós percebemos ao ver a luz de Natal é que o mundo está em trevas. João, ele fala no Evangelho de João, primeiro capítulo, versículos 4, 5 e versículo 9, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Jesus é necessário neste mundo para que haja iluminação. A primeira verdade, o primeiro símbolo do Natal, a clareza, as luzes de Natal, apontam para isso. O mundo está em trevas. E perceba, na Bíblia, trevas significa maldade e ignorância. É maldade, o homem é mau por causa do pecado, mas também é ignorância, o homem desconhece, ele ignora certas verdades. Hoje o mundo está assim. O mundo está assim, e cada vez caminha mais para esse caminho. Por quê? Porque a maldade / ignorância, ela é exercitada, ela é fortalecida, ela é aumentada. É por isso que nós vemos cada vez mais maldade, cada vez mais ignorância, o homem se afastando de Deus, dizendo que Deus não existe e que não precisa do Senhor. Cada vez mais nós vemos isso. Nós vemos violência, nós vemos injustiça, abuso, opressão, desestabilidade, angústia. É ou não é? É verdade ou não é? Nós vemos isso todo dia, cara. Nós vemos isso todo dia. Em segundo lugar, ninguém sabe exatamente o suficiente, ninguém sabe o caminho para curar essa maldade, essas injustiças. Nenhum homem até hoje, por mais que tenha criado teoria, filosofias, ideologias, nenhum é capaz de achar a solução para o problema humano. Nenhum. Ignorância. Nenhum. O homem sem Jesus está em trevas, está em escuridão. Eu acho lindo esse texto aqui. Isaías 8, versículos 19 ao 22, falam assim. Presta atenção nisso aqui. Dobra a tua atenção. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. É isso que acontece com o ser humano quando não reconhece o verdadeiro Deus e se entrega à adoração a ídolos e se entrega a um não relacionamento com o Senhor. Ele vive em densas trevas. E a cegueira é tanta que a pessoa não identifica isso, portanto não reconhece isso. Tu entende? Nós vivemos num mundo em densas trevas, em completa escuridão. As pessoas se voltam para si, e cada vez mais tu vai achar pessoas tentando resolver as coisas, querendo resolver aquilo que somente Jesus pode resolver. Somente o Senhor pode resolver o problema do homem. Somente Jesus pode resolver. Não há Estado suficiente, não há governo, finanças, tecnologia. Tu não consegue pôr fim à escuridão apenas com intelecto, com inovação tecnológica. Não há satisfação, prazer suficiente que ponha fim à angústia humana por causa do pecado.
Não existe. É necessário que Jesus esteja em nós, por nós e conosco. Como nós podemos então dissipar as trevas? Como que a gente faz para que isso seja resolvido? Em primeiro lugar, com as Escrituras. Em primeiro lugar, como que nós resolvemos? Com a Bíblia. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Se tu quer andar num caminho ciente de onde está pisando, tu quer andar num caminho em que tu conhece o trajeto que está percorrendo, tu precisa da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Todos nós precisamos da palavra. Isso quer dizer que não basta tu ter lido a Bíblia uma vez na vida. Não basta, tu precisa dela todo dia, tu precisa dela todo ano, tu precisa dela a tua vida inteira. Não há vida suficiente que tu possa dizer: eu estou legal, já sei tudo sobre a Bíblia, não preciso mais disso. Não, nós precisamos da palavra de Deus o tempo todo. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. Nós precisamos dela para andar como o Senhor quer que nós andemos. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós devemos ser luz nas trevas. Como que nós dissipamos as trevas? Com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Tem uns aí que já se acham uma luzinha bem brilhosinha, né? Mas enfim, todo cristão, ou deveria ser, a luz do mundo. A questão é, como que é o teu testemunho? Tu dá testemunho? Ou as pessoas olham para ti e tu é só mais um do mesmo? Tu participa das mesmas conversas no teu trabalho? Sabe? Os colegas compartilham pornografia lá no grupo do trabalho e tu tá junto no grupo. Tu não se separa disso, tu não santifica isso. Como que é a tua rotina? O teu trabalho, os teus estudos, a tua saúde, a tua agenda dão testemunho disso? As pessoas podem olhar para ti e ver clareza, e ver iluminação, ver que tu é, de fato, luz do mundo? E a terceira forma é com a evangelização. Tu percebe? Primeiro nós precisamos da palavra. E eu disse, né? Nós estamos comemorando hoje o dia da Bíblia. Bendita a palavra de Deus. Primeiro Deus vem a nós. Ele envia a sua palavra e depois vem a palavra viva, o Senhor Jesus. Vem como um bebê. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra escrita e da palavra viva de Deus. A palavra vem a nós. Agora, nós somos a luz do mundo. Mas não basta tu andar por aí achando que tu é uma lâmpadazinha e está brilhando somente. Tu precisa compartilhar isso. Tu precisa evangelizar. Tu precisa comunicar o evangelho. Tu precisa comunicar a palavra de Deus aos outros agora, para que eles recebam essa luz e passem a ser luz. Tu precisa compartilhar isso aqui. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 ao 6 diz... Paulo está falando aos coríntios e ele explica: nos quais o Deus deste mundo, presta atenção nisso aqui, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. É por meio do evangelho. Tu quer que o mundo seja um lugar mais justo? Tu quer que seja um lugar melhor? Tu não precisa de ideologia, tu precisa de evangelho. Tu não precisa de conhecimento, de educação, tu não precisa de qualquer outra coisa, de terapia. Não, tu precisa do evangelho, a santa palavra de Deus. Nós precisamos evangelizar, comunicar, e o mundo receberá a luz, para que das trevas resplandeça a luz. Bendita a palavra de Deus. Em segundo lugar, o segundo símbolo que nós aprendemos com o Natal é a realidade do Natal.
realidade, literalmente, a realidade, algo real. Veja, qual é a realidade hoje? A gente não consegue, vamos jogar limpo, nós não conseguimos estabelecer um mundo de paz e união. É ou não é? Cara, olha só, o Trump não consegue estabelecer a paz. Ele não consegue, ele pode estabelecer uma ausência de conflito momentânea. Ele pode estabelecer uma ausência de conflito por um determinado tempo, mas ele não gera união, não há unidade. Ele não consegue fazer dois povos se entenderem e viverem em união, em unidade, em comunhão. Não tem como. Nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos, querendo o Senhor, ano que vem, agora em janeiro, fevereiro, aí, eu vou repetir um sermão que eu preguei bem no início da plantação, lá na garagem da minha casa. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem estabelecendo essa união. Efésios fala isso para nós, capítulo 2. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos. E a gente tem que reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que nós não conseguimos. O PT não consegue, Lula não consegue, Bolsonaro não consegue, os conservadores não conseguem, ninguém consegue estabelecer um mundo de união e paz. A realidade é o qual, nisso aqui, resumindo, a humanidade não consegue salvar a si mesma. Não consegue. Não tem como. É impossível, é inalcançável, é inatingível. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não consegue salvar a si. Se ele não consegue salvar a si, não vai conseguir salvar os outros. Não vai conseguir. A realidade do Natal é essa. O ser humano é incapaz. Não é... Sabe quando... E ano que vem vai ter eleição, cara, e toda eleição é a mesma coisa, sabe? Nós vamos resolver, nós queremos uma sociedade mais justa, mais tranquila, nós queremos... Toda eleição é a mesma coisa. É ou não é? Os caras sempre vêm prometendo mundos e fundos. E é mentira. É mentira. Não existe, sabe, o podemos dar um jeito. Nós podemos, nós conseguimos... Ou então, nem tudo está perdido. Nem tudo está... A verdade é, de fato, nem tudo está perdido. Ainda há esperança. Mas essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Somente um pode fazer isso. O homem não consegue. O homem não pode. A luz, veja, a luz não brotou do mundo. Tu percebe isso? O bebê salvador, esse que nós estamos anunciando no Natal, ele não brota, ele não nasce do mundo, tu percebe? Ele tem que vir de fora, tu percebe isso? Ele vem de fora. Esse bebê não nasce, ele não é um de nós, ele tem que vir de fora. Por quê? Porque daqui, cara, não tem como. Não tem como. É necessário que venha alguém de fora. João 8,12, Jesus está falando e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Bendito nosso Deus. Bendito é o nosso Senhor. Tu quer um mundo mais justo? Reconheça Jesus como Salvador. Tu quer um mundo mais justo? Se incline ao Senhor, sirva ao Senhor. Tu quer um mundo mais justo? Viva com o Senhor. Tu quer um mundo mais justo? Seja como o teu Senhor. Somente assim, cara. Somente assim. Existe luz fora deste mundo. E Jesus a trouxe para nos salvar. E Ele é a luz. Ele é a luz. A realidade do Natal é essa. Nós precisamos dele, porque daqui ninguém consegue. Terceiro lugar. O terceiro símbolo que nós percebemos, que nós identificamos no Natal, é o significado da luz. Veja, Isaías está falando, né, sobre isso aqui. O texto que eu li de Isaías diz... resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz, falando do Salvador, do Senhor. Isaías aqui, nesse texto que eu li, ele está usando imagens ou símbolos do sol. Lembram de Malaquias? A gente teve uma série em Malaquias e eu falei,
o sol da justiça que vem trazendo justiça nas suas asas. Lembram disso? Lembram? Vocês não lembram de série Malaquias? Lembram? Só 2 lembram. Que bom. Tá bom, nem tudo está perdido. A imagem é o quê? É do sol. Há um símbolo. Por quê? Porque o sol é que ilumina. O sol é que clareia. Nós temos dia na terra por causa do sol. Tu percebe? Veja, de novo, não existe luz oriunda do mundo propriamente. É necessário a luz que venha de fora. O sol é que traz essa iluminação. No entanto, mais do que isso, o sol ele permite, ele concede para nós algumas coisas. Em primeiro lugar, vida. Só existe vida na terra porque tem sol. Tu percebe? Nós estamos a uma distância ideal do sol. Nós estamos numa distância em que o sol não nos queima, não torra, não faz torradinho de nós, mas também não é uma distância maior que nós congelemos. Se nós estivéssemos um pouco mais longe do sol, nós iríamos congelar. A luz do sol não seria suficiente, o calor que ele gera. O sol está numa distância ideal e existe vida na terra hoje por causa do sol. Assim é conosco. Só há vida em nós se nós tivermos Deus. Sem Ele não há vida. Só há vida em nós se nós estivermos com Jesus, em Jesus. Senão, não há vida. Só há vida em Jesus. Só há vida no Senhor. Nós só temos vida por causa dEle. Tu percebe que a vida, então, ela é emprestada? Tu percebe isso? Tu só tem vida física. Por quê? Porque tem sol, que permite que tu viva. Nós só temos vida espiritual por quê? Porque Deus te dá vida, senão tu não teria. Tu percebe isso ou não? Tu percebe ou não? Tu percebe que a gente não gera vida? Ah, pastor, mas quem tem filhos é Deus que dá. Ou qual de vocês pode fazer sexo e naquele mesmo momento dizer, agora vai ser a vez que tu vai gerar uma vida, tu vai engravidar? Ninguém consegue. Por quê? Porque é Deus que dá. É Deus que concede. Só a vida porque Deus dá. Logo, a vida não é nossa. A vida é de Deus. É Ele que nos dá. Por isso que a Bíblia diz, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Só tem vida porque tem Deus. Senão não teria. A vida não é natural neste mundo de escuridão. É Deus que tem que dar. A segunda coisa que nós recebemos por causa do sol é a verdade. O sol nos mostra a verdade. Tu pode sair durante o dia e caminhar sabendo que não vai tropeçar em alguma pedra, cair em algum buraco. Por quê? Porque o sol está clareando. Tu vê a verdade. Assim é com Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus. Jesus é a verdade. Nós somente conhecemos a verdade quando conhecemos Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem verdade fora de Jesus. Deus é a fonte de toda a verdade, ou seja, a verdade é algo absoluto, verdade não é relativa, não existe a tua verdade e a minha verdade, não, só existe uma verdade, e o nome dessa verdade é Jesus. Ele pode estufar o peito e dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida porque temos Jesus. Só a verdade porque nós temos Jesus. Bendito é o nome dele. Em terceiro lugar, isso aqui é bom demais. O que nós percebemos quando tem o sol? O significado da luz, usando o sol como simbolismo, como Isaías faz, é a beleza. É beleza. O sol é algo belo. Cara, vocês já pararam para ver, bota na internet depois em alta definição, vídeos, fotos
do sol. Vocês já viram? É a coisa mais linda que existe. É hipnotizador, é lindo demais. E mais do que isso, o que o sol faz aqui para nós podemos desfrutar de beleza na terra, porque o sol está clareando. Nós podemos desfrutar, deleitar-nos nas belezas dessa vida, dessa terra, por causa da clareza que o sol nos traz. Assim, o sol concede, de fato e literalmente, alegria. Tanto que, presta atenção, locais em que tem pouco sol são estatisticamente locais em que há mais depressão. Sabia disso? Sabia disso? Inclusive, eu amo as teorias da internet. Os caras dizem, tu não pode ir para o sol das 11 até 2 da tarde, porque vai te dar não sei o que. Não, é exatamente esse horário que tu precisa ir. Sabia disso? Porque de manhã cedo, quando o sol já está batendo, mas está fraco, tu não recebe a vitamina necessária. Tu precisa do sol do meio-dia. Depois, quando o sol já está saindo, se pondo, também, tu precisa do sol quando está forte. No horário que eles dizem, sabe, vai dar câncer de pele. Pinóia, mentira. Não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos do sol batendo em nós para receber vitamina. A principal, B12, ok? Mas é só um exemplo. Nós precisamos disso. Por quê? Porque nós temos que ter alegria. Se tu não tiver sol suficiente, tu não terá alegria. Teus índices vão diminuir, a depressão aumenta. Tu não percebe mais, tu não tem mais tanta facilidade de identificar as coisas boas, agradáveis. Assim é com Jesus. Assim é com Jesus. Tu quer desfrutar dessa vida de fato? Tu quer aproveitar a tua vida? Tu quer ter o máximo de proveito na tua vida? A maior alegria que tu possa ter? Tu precisa de Jesus. Jesus é a coisa mais bela que existe. Jesus é a fonte de toda beleza e alegria. Jesus é aquilo que te impede de viver em depressão, desânimo, angústia. Tu precisa de Jesus para ter alegria. Tu precisa. Pastor Daniel esses dias estava pregando, foi domingo passado, né? Pregou João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Jesus veio a este mundo, e nós vimos semana passada, para quê? Para ter alegria. Nós precisamos de Jesus para ter alegria. A alegria que o mundo oferece é fake, é falsa, ela é enganosa, é ilusória, é uma utopia. Tu precisa do Senhor. Tu precisa de Jesus. Por isso o salmista fala, Salmo 16, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Bendito é o nosso Deus. Coisa boa saber que na presença do Senhor tem alegria. Na presença do Senhor, independente da circunstância, tem alegria. Tu pode estar em crise, tu pode estar desempregado, pode estar passando por doença, tem alegria, porque Jesus é a fonte da alegria. Bendito é o nome dele. Timothy Keller diz assim, toda a alegria se encontra na verdade em Deus, e qualquer coisa de que você desfrute é um derivado, pois o que de fato está procurando é Ele, saiba você disso ou não. O homem vive em busca de algo que satisfaça o seu coração, só que não encontra, porque ele não consegue, porque anda tateando, ele está cego, está na escuridão, e ele não encontra Jesus. É necessário que Jesus venha até a pessoa, é necessário que venha algo de fora, externo, para salvá-la, porque a escuridão, a cegueira não permite. 4 formas como nós devemos responder a isso. Como que a gente responde isso aqui então? Como que a gente responde a isso? O mundo está em trevas. A salvação não vem daqui, precisa vir de fora. E essa salvação é a coisa mais linda que existe. Ok, entendemos. Como que a gente responde a isso então? Porque é necessário a gente entender como aplicar isso agora. O que a gente faz com isso aqui? Em primeiro lugar, você não pode só gostar de Jesus. É impossível que você apenas goste de Jesus, sabe? Ele é um cara legal.
ele é um cara legal. De manhã agora nós estávamos falando aqui na catequese, é impossível tu achar Jesus um homem bom, sabe? Um bom exemplo, né? Jesus é eu já ouvi isso, Jesus é um guia. Acho que a gente não está falando do mesmo. Deve estar falando de Jesus, um vizinho que tu tem, sei lá, alguma coisa assim. Não é o que eu estou falando, eu estou falando de outro. Não tem como tu só gostar de Jesus. Não tem como, por quê? Porque Isaías, falando desse Jesus, desse Salvador aqui, apresenta Jesus como Deus forte, Pai da eternidade. Tu não pode gostar de alguém assim só. Tu não pode só, é um cara legal, né? As pessoas nunca reagiram com indiferença a Jesus. Tu percebe isso? Nunca alguém reagiu com indiferença a Jesus. Vai ver os evangelhos, leia os evangelhos, tu vai ver as pessoas ou elas amavam Jesus, ou elas odiavam Jesus. Ou elas queriam estar com Jesus, ou queriam matar Jesus. É ou não é? Nunca vi indiferença. Tu não lê em nenhum relato do evangelho alguém que foi indiferente a Jesus. Alguém que foi indiferente. Que tratou assim com, sabe, indiferença. As pessoas ficavam furiosas, odiavam Jesus, ou então se ajoelhavam diante dele em adoração. Agora, nunca ninguém nos evangelhos, tu não lê a Bíblia e encontra alguém dizendo, Jesus me inspira tanto, sabe? Jesus, ele me inspira tanto, me inspira a ser um homem melhor. Jesus, ele me instiga a ser uma pessoa melhor. Como assim? Tu não vê isso? Sabe? Jesus, ele faz com que eu queira ter uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. Não. Ou tu amas Jesus e se rende a Ele e dobra os teus joelhos na presença dEle, ou então tu odeia Ele, mesmo que tu não diga abertamente. Em segundo lugar, como que nós respondemos a isso? Você deve sentir vontade de adorar Jesus. Tá? O ideal seria isso aqui. Se não está acontecendo, tu precisa parar e pensar, o que está acontecendo? Senhor, está tudo bem comigo? O que está acontecendo com o meu coraçãozinho? O que está havendo comigo, Senhor? Porque o ideal seria isso aqui. Você deve sentir vontade de adorar Jesus. Isaías, de novo, ele apresenta Jesus como Deus forte, Pai da eternidade. E ele continua. Ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, ele é aquele que nas dificuldades, ele consegue te dar a devida orientação. E gente, olha só, quando tu está passando alguma dificuldade, uma crise, alguma situação ruim, não é bom tu ter alguém com quem conversar e saber que aquela pessoa vai te dar um bom conselho? É ou não é? Gente, é ou não é? É bom tu ter pessoas confiáveis, pessoas que saibam te dar um bom conselho, que vão te dar uma boa palavra. É muito bom. Jesus é o maravilhoso conselheiro. É aquele que nunca vai te dizer algo ruim, por pura maldade. Às vezes o que ele fala a gente não gosta, é diferente. Às vezes o que Jesus fala não é bem o que a gente queria ouvir, mas é o que ele sabe que nós precisamos ouvir. Porque ele é um bom conselheiro. Ele quer o nosso bem. Ele nos ama. Nenhuma outra religião, e eu venho falando isso seguidamente, né? Quase todo domingo eu estou falando isso, presta atenção. Em nenhuma outra religião, Deus vem e sofre para aqueles que o reconhecem como Deus. Em nenhuma outra religião, Deus vem e entrega sua vida por essas pessoas. Em nenhuma outra religião, Deus precisou ser corajoso. Deus precisou ser encorajado. Deus precisou ser abandonado, injustiçado, torturado, morto, para que tivéssemos salvação. Tu não vê isso em outra religião. Tu não vê isso em outra fé. Tu não vê isso. Tu percebe como é ilógico para a mente humana? Que Deus é esse? Que tem que vir aqui morrer, sofrer? Como assim? Não faz sentido. Ele não é Deus?
Ele não poderia resolver num estalar de dedos? Ele não poderia resolver isso numa palavra? Como que ele vem aqui e passa por tudo isso? Tu percebe como isso tem que gerar em nós um senso de adoração? Sim ou não? Tem que gerar em nós um senso de adoração. O Natal nos mostra que quando você fala, Jesus entende. Quando você fala, Jesus te entende. Em terceiro lugar, você deve estar disposto a receber Jesus. E aqui a galera muito reformadinha vai estranhar. Como assim receber Jesus? Sabe? Aceitar Jesus. Cara, é isso. João fala, e ele veio, e aqueles que o receberam. É Deus que salva, Deus dá o primeiro passo. Sim, Deus dá o primeiro passo para a salvação. Mas deve haver uma resposta humana. Exige-se uma resposta humana. E a salvação, ela se dá mediante a resposta humana. Só que tu falar isso para alguns, já começa, sabe, se contorcer assim. Já começa a se tremer tudo, nervoso. A verdade é essa. E ele veio para aqueles que o receberam. É necessário que tu queira receber Jesus. Que tu queira receber Ele na tua vida. O verdadeiro presente de Natal é uma pessoa. Cara, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é brutal demais. O verdadeiro presente de Natal não é um telefone, um carro, uma calça, sabe? Aqueles kits de cueca e meia que tu recebe todo Natal, sabe? Homem é assim, né? Tu acha que vai receber uma coisa grandiosa. Não, todo Natal é um pacote de meia e um pacote de cueca. Sempre, não sei porquê. É uma indireta para as mulheres, tá, minhas irmãs? Amém ou não amém, homens? Gente, o verdadeiro presente de Natal não é o que tu ganha num pacotinho. O verdadeiro presente de Natal. O verdadeiro presente de Natal é aquele bebê na manjedoura fétida. É aquele bebê que encarnou para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos salvação, para que hoje nós tivéssemos comunhão com Deus, para que hoje nós tivéssemos como olhar para Deus e dizer: Pai nosso. É aquele bebê, o verdadeiro presente de Natal, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tira 20 segundos e glorifica o nome dEle. Nós estamos na presença dEle. Esse Deus que se fez carne, encarnou como um bebezinho. Glorifica o nome dEle, entrega palavras de adoração a Ele neste momento. Ele é digno de receber o teu louvor, a tua adoração. Ele se fez presente para ti, por ti. Glorificado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Ele é o verdadeiro presente de Natal, disponível para quem estiver disposto a receber. Mas nós precisamos receber Ele por graça, não por esforço. Não é achando que tu faz alguma coisa, sabe? Cara, essa semana eu vi um vídeo triste demais. Um homem se acidentou e ficou preso nas ferragens. Mas preso de uma forma que sabia-se que ele, quando tirassem ele dali, ele morreria. Então a pessoa vem e grava um vídeo e diz: tu quer dizer algo para tua família? E ele começa ali a falar algumas palavras de despedida. Ele diz que sempre tentou ser o melhor pai, melhor marido, enfim. E aí ele começa a orar, ele diz: Senhor, Deus, eu quero ir para junto de Ti, não sei o quê. E em meio à oração, assim, ele fala: eu fui um homem bom, eu fiz tudo que eu pude, eu fui um cara legal, fui um homem bom. Infelizmente ele não entendeu exatamente. Deus é misericordioso, eu não estou dizendo que ele não foi salvo, não é isso. A questão é, nós precisamos entender, não adianta tu ser um homem e uma mulher bom ou boa. Não adianta tu ser uma pessoa boa.
Não adianta nada disso se tu está confiando nisso. Não adianta tu achar que porque tu viveu tua vida toda certinha, Deus tem que te salvar. Não adianta. A salvação não é por esforço, é por graça. E é uma graça. Se ela é graça, ela é imerecida. Nós não merecemos. Em quarto lugar e último, Jesus é o presente que esmaga teu orgulho. Todos nós aqui, uns mais, outros menos, somos orgulhosos. Todos nós temos orgulho. Todos. Só que a vinda de Jesus, esse presente de Natal, precisa necessariamente esmagar o nosso orgulho. Porque é justamente isso. Se nós não somos capazes de salvação própria, cara, que razão nós temos para orgulho? Que razão nós temos para ter orgulho de alguma coisa? Paulo fala isso aos Coríntios. Vocês têm alguma coisa? Não foi tudo recebido? E se foi recebido, alguma coisa pertence a vocês, da qual tu possa te orgulhar? Não, nada é nosso, tudo vem de Deus. A roupa que tu está vestindo foi Deus que te deu. O ar que tu está respirando é Deus que está te dando. A comida que tu comeu para vir fortinho, gordinho para cá, Deus te deu. O salário que tu tem para manter a tua casa, Deus te deu. A vida que tu tem, o teu coração batendo, Deus está te dando. Nada é nosso. Os dons que tu tem para servir aqui na igreja, quem foi que deu? Deus. Tu não conquistou nada disso. Deus é que dá. Deus é quem concede. Ele precisa esmagar o nosso orgulho. Não há razão para nós termos orgulho. Sabe? Natal é uma época de troca de presentes, né? E, cara, sempre é assim. Quem já participou de Amigo Secreto aqui? Quem? Fala. Vamos lá. Paloma, tu nunca participou de Amigo Secreto? Ah, bom. Que susto. Cara, nunca aconteceu com você de tu dar um presente muito bom. Assim. Tu gastou, digamos assim, o Amigo Secreto é R$10, tu comprou um presente de 50. Cara, não é sempre, mas já aconteceu. De comprar um muito mais caro. Já aconteceu de tu dar um presente muito bom, daí tu ganha uma caixinha de bis. Já aconteceu ou não com você? Sim ou não? Cara, mas... Assim, nunca falei, tá? Eu nunca falei. Mas a vontade que dá é pegar a caixinha de bis e dizer, sabe o que tu faz? Come esse bis. Quem nunca passou por isso? Todos nós. Essa frustração própria do Natal, ela é uma marca, sabe esse desconforto de que a gente é tipicamente... É natural nosso, é próprio nosso, tu querer sempre ter de volta na proporção que tu fez, do teu esforço. Está entendendo? Se tu deu um presente bom, tu espera algo bom. Tu deu um presente ótimo, o mínimo que tu espera é um presente tal qual ou melhor. É ou não é? Nós somos assim. Não é próprio nosso, por causa do pecado, aguardar algo de graça. É pelo esforço. Agora, e a gente vive assim ainda hoje, tu não percebe? Cursos na internet, 7 passos para não sei o quê, 3 formas de não sei o quê, livros de dieta, 5 maneiras de emagrecer até o fim do ano. Cara, anteontem veio um vídeo para mim no Instagram, perder 15 quilos até o fim do ano. Eu, opa! Que é isso? 15 quilos até o fim do ano? Deixa eu ver, nós estamos no dia 14, meio mês, 1 quilo por dia. Claro que... Não, é impossível uma coisa dessa. Não tem como. Mas tem gente que compra. Se está ali é porque tem gente comprando. Enfim, nós queremos isso, é o esforço, sabe? Nós queremos esse curso de 5 formas disso e daquilo. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Vamos tentar juntar os dois? Amigo Secreto e um livrinho desse. Imagina que a pessoa te tirou no Amigo Secreto. Tá, Paloma? A Paloma não queria dizer que participou de Amigo Secreto. Né? Ela é muito chique, né? Ela quer ser generosa, ela quer doar os presentes.
Imagina que tu está no amigo secreto e a pessoa que te tirou, ela vem te dar um livro de presente. Daí tu abre e o livro diz assim: 5 formas de ter um hálito saudável. O que tu acha que ela está querendo dizer? O que tu acha que a pessoa está querendo te dizer? 5 formas de ter um hálito agradável. A pessoa está te chamando, no mínimo, de bafo de onça. No mínimo. É ou não é? Cara, é muito boa essa expressão, né? Eu ouvia desde guri. Hoje tu não ouve mais bafo de onça. Eu nunca cheirei o bafo de uma onça, mas deve ser ruim demais. Imagina a pessoa vir te dar um livro desse. O que tu imagina? Não é um presente que te lembra de algo ruim? Algo desagradável? É ou não? Esse presente do céu, ele está te lembrando de algo bem ruim. Esse presente que Deus te deu, porque Deus deu o seu filho, ele está te lembrando que tu e eu somos incapazes. Deus está nos chamando, e de fato nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Esse presente que tu ganha no Natal, ele tem que te lembrar a tua incapacidade. Para tu aceitar isso aqui, tu precisa admitir que tu é pecador. Deixa eu te falar, nenhum presente, por mais que tu ganhe ainda um livro de 5 formas para ter um hálito saudável, ok? Nenhum presente esmaga tanto o teu orgulho quanto Jesus. Nenhum esmaga tanto orgulho, chama a gente tão de incapaz quanto Jesus, porque de fato nós somos. Nós não conseguimos salvar a si mesmo e nem os outros. Tem que esmagar o nosso orgulho isso aqui. Jesus se humilhou, ele se rebaixou ao vir até este mundo e nos amar. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos seus privilégios da divindade. Ele abriu mão do seu orgulho, aquilo que poderia ter motivo. Paulo disse, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, foi uma humilhação Deus se fazer homem. Por quê? Porque agora nós precisamos percorrer o mesmo caminho, o caminho da humilhação, o caminho da humildade, e não o caminho da exaltação. Jesus falou, aquele que quiser ser o maior entre vós, que sirva aos demais. O caminho que Jesus nos ensina é o caminho da humildade, da humilhação. É o contrário do orgulho. É o contrário do orgulho. Fique de pé. O homem pecou e o mundo se tornou um lugar de trevas. E a coisa é tão complicada. A vida sem Deus, a vida sem Jesus, ela é totalmente uma escuridão. E isso é tão evidente para nós, presta atenção aqui. Eu ainda estou com a palavra, por favor, presta atenção. Isso é tão evidente que quando Jesus morre na cruz, o que acontece? Quem lembra? Oi? Densas trevas. Quando a vida morre, o mundo se torna ainda mais um lugar de densas trevas. A vida morreu. Ele foi morto naquela cruz por mim e por você. E mais do que evidente ficou de que quando a vida não está aqui, isso aqui é um lugar de trevas, de escuridão. Nós precisamos de Jesus. No entanto, Ele é a luz. Aquele que é a luz invadiu esse mundo de escuridão para que houvesse uma iluminação, houvesse um raiar de esperança. A luz do Natal tem que nos lembrar que há esperança em Jesus. Amém? Amém, igreja? 1 Pedro 2,9. Eu estou encerrando. Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Presta atenção, a fim de proclamar o evangelismo, ok?
a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu fomos chamados para anunciar essa verdade, para levar luz onde há escuridão. Você e eu somos chamados a enviar, a comunicar, a anunciar luz onde há trevas. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém, Soma? Nós fomos chamados para anunciar, para proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas, porque nós estávamos em trevas. Nós estávamos na escuridão e Deus se agradou de nos salvar e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Nós estamos em luz hoje. Nós vivemos num ambiente de luz. Nós estamos num reino de luz. Mais do que isso, nós temos a luz em nós. Nós temos a palavra de Deus que é luz para nós. Mas nós temos que ser luz para os outros. Comunicar a luz do Evangelho para que eles deixem a cegueira das trevas e acreditem na luz de Deus. Vamos responder o sermão, gente? Amém? Cante. Agora nós vamos cantar a Jesus e eu quero que tu cante alto. Cante mais do que foi antes. Cante, um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Canta com alegria. Canta ao Senhor, entregando a Ele a maior adoração que possa haver no teu coração. Nós vamos cear. Esse bebê que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por nós, ele teve seu corpo esmagado. Assim como o pão, quando é produzido, ele é amassado, Jesus foi amassado por nós. E ele, ao partir o pão, ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Agora, quando nós formos cear, vá pensando nisso. Vá lembrando disso. Ali atrás tem 2 mesas com 2 taças. A taça bronze é vinho e a taça dourada é suco de uva. Pega o pão e mergulha na taça em que estiver de acordo com a tua consciência. Se tu não bebe bebida alcoólica, taça dourada. Se tu quer vinho, mergulhe na taça bronze e participe do corpo e do sangue do Senhor. Quem faz isso? Quem está no Senhor, quem confia em Jesus, quem tem uma vida de comunhão com Jesus e serve ao corpo de Cristo, a igreja. Amém? Faça isso em memória de mim, Jesus falou. E a terceira forma é ofertando. Nós vamos cantar, vamos cear e vamos ofertar. Nós temos muita coisa ainda por fazer. Nós compramos algumas Bíblias e nós vamos sair agora, entre a semana e na outra, convidando as pessoas para o culto de Natal. Então participe, tá bom? Participe, se envolva. Nós queremos sair aqui na vizinhança, nas ruas aqui de perto, entregando Bíblias e convidando as pessoas para o culto de Natal, que vai ter uma bênção. Nós vamos ter dedicação de bebês, batismo. O culto de Natal, o culto de Páscoa são os cultos mais alegres que nós temos. E nós precisamos comemorar isso, ok? Então oferte generosamente. Nós ainda estamos pagando algumas coisas. Agora nós compramos uma câmera, está vindo. Não chegou ainda, mas foi pago. Então nós temos que pagar isso. Seja generoso, generosa. Amém? Pai, eu quero agradecer-te, Senhor, porque tu é bom. Eu quero bendizer o teu nome e exaltar na beleza da tua santidade. Afinal de contas, Senhor, nós vemos hoje a verdade do Evangelho, porque tu iluminou a nossa mente, tu clareou o nosso coração e tirou-nos a cegueira que tapava os nossos olhos, para que hoje nós pudéssemos ver a verdade, a beleza da verdade que é em ti. Obrigado, Senhor, pela salvação que há em Jesus Cristo. Obrigado por ter sido salvo por Jesus Cristo. Obrigado pela igreja que foi salva por Jesus. Obrigado pela comunhão que há em nós. Agora eu peço, faz, Senhor, com que sejamos cada dia mais testemunhas fiéis, que sejamos de fato luz do mundo, que nós sejamos luz do mundo, a fim de que esse mundo que está em trevas veja a luz que há em ti, a maravilhosa e bela luz que há no Senhor. Para a glória do teu nome eu te peço, ó Deus. Amém. Aplaude o nome do Senhor.